Queridos amigos, um bom dia e um santo início de Quaresma. Hoje, neste dia 2 de março, estamos celebrando a quarta-feira de cinzas e com isso iniciamos este tempo forte de conversão. Durante 40 dias seremos convidados de forma insistente pela liturgia, pela palavra de Deus, a que nos deixemos tocar, a que possamos fazer um profundo exame de consciência e nos convertamos nesta que é a preparação para a festa mais importante de todo o ano litúrgico, que comemora o acontecimento mais fundamental de toda a história humana, a Páscoa, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, a vitória definitiva, da qual eu e você já participamos e por isso, para que tenhamos mais consciência desse dom inigualável que o Senhor nos deu, durante 40 dias, viveremos de modo especial a oração, o jejum e a esmola. Queridos amigos, hoje as leituras da missa são leituras que já nos enquadram nesse contexto penitencial. De fato, começa já a primeira leitura nos lembrando qual é o sentido mais profundo da Quaresma. O profeta Joel, logo no início, estamos no capítulo 2, no versículo 12, que é o início da leitura de hoje, escutamos ele que nos exorta e, como eu disse, nos coloca já naquilo que é o sentido mais profundo, fundamental da Quaresma. Diz o texto: agora, diz o Senhor, e fala comigo e com você, voltai para mim com todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno, é compassivo, paciente, cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Queridos amigos, voltemos para Deus. Esse é o sentido da Quaresma. No fundo, a Quaresma, ela é um caminho de volta para a casa do nosso Pai. Aliás, a palavra conversão, que tem um sentido na língua hebraica de ter esse movimento de retorno, nos fala justamente que converter-se não é simplesmente mudar a ideia, como poderia ser no sentido grego da palavra metanoia, mas é algo que vai para além da intenção, é algo que deve tocar cada aspecto da minha vida. Dito de outro modo, não basta querer me converter, eu tenho que me mover. E é disso que nos fala a primeira leitura. Já a segunda leitura, da carta de São Paulo aos Coríntios, da sua segunda carta aos Coríntios, São Paulo exortava com insistência e dizia: em nome de Cristo nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. E em seguida, ele novamente exorta dizendo: a que não recebamos em vão a graça de Deus. Que possamos eu e você reconhecer, e esse é o sentido também da Quaresma, por isso voltamos, fazemos esse caminho de volta para a casa do Pai para reconhecer que Ele nos ama, reconhecer que vale a pena, reconhecer tudo aquilo de bom que Deus faz por nós. E não deixar para amanhã. De fato, a leitura, segunda hoje, da missa, termina com São Paulo dizendo: é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. E por fim, o evangelho de hoje, que lemos um trecho de São Mateus no capítulo 6, fala justamente do caminho, como deve ser, ou dito de outro modo, quais devem ser as práticas desse caminho de volta para a casa do Pai. E eles são o jejum, a oração e a esmola. Mas o que significa isso em concreto? Vamos lá. Em primeiro lugar, a oração. A oração é o diálogo com o Pai.
É o diálogo com Deus que me escuta, que está comigo, que quer falar comigo. E a oração, então, que nesse tempo da quaresma somos chamados a viver de forma mais intensa, mais profunda, é estar em silêncio, reservar no nosso dia, fazer esse compromisso sério de reservar um tempo para estar em diálogo. Ah, padre, eu não sei rezar, não sei orar. Basta que eu pare, feche meus olhos, ou então olhe para alguma imagem, quem sabe do Cristo crucificado, e diga: Senhor, eu não sei rezar, eu não sei o que dizer, mas eu quero estar contigo. E somente com essas palavras já vamos estar iniciando um diálogo e vamos sentir essa presença do Senhor ao nosso lado, que é um Pai misericordioso. Já o jejum, ele por um lado nos predispõe a vencer os obstáculos que nós encontramos dentro de nós, o egoísmo, a tendência a buscar sempre aquilo que é mais conveniente para mim, a tendência a não querermos aceitar as nossas obrigações que às vezes nos colocam diante de sacrifícios. No fundo, o jejum nos lembra, por um lado, da nossa fragilidade, mas também nos fortalece da nossa fragilidade, porque quando eu não como eu sinto fome, é um incômodo. Então, que eu não sou autossuficiente, quer dizer, eu não tenho a plena posse da vida. Isso, por um lado, me lembra o jejum. Aliás, o próprio rito das cinzas, que hoje dá o nome à celebração, tem essa referência de nos colocar diante da fragilidade, quando o sacerdote coloca as cinzas e diz: olha, lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Ou seja, o fato de que, por mais que nós queiramos ser o centro do universo, queremos que tudo gire ao nosso redor, nós não passamos de pó. E o jejum nos lembra disso. Mas o jejum, para além de nos lembrar da nossa fraqueza, também nos fortalece, justamente porque eu faço jejum porque quero. E com isso estabeleço que a minha consciência, a minha vontade, iluminada pela fé, é mais forte que os meus caprichos, é mais forte que o meu egoísmo, é mais forte que a minha tendência de me escravizar com os meus desejos. Porque aí está a questão fundamental. Quando eu faço só aquilo que eu quero, eu torno-me escravo dos meus desejos, e quando eu tenho que fazer algo que contradiz os meus desejos, eu não tenho força. Mas o jejum, acima de tudo, queridos amigos, é também um modo de me unir à cruz de Cristo, de estar junto com Ele, oferecendo esse sacrifício, que não chega aos pés do sacrifício dele, é óbvio, mas oferecendo por alguma intenção. E que intenção é essa? O Papa hoje nos pede, neste dia 2 de março, que ofereçamos o nosso jejum por todas as pessoas que estão sofrendo com a guerra, de modo especial com a guerra na Ucrânia. E, por fim, a esmola. A esmola é esse gesto generoso de fazer um bem a quem precisa. E não é necessário que seja precisamente uma oferta em dinheiro. A esmola é qualquer tipo de obra de misericórdia, que pode ser, às vezes, simplesmente dar um sorriso para quem está triste, ligar para uma pessoa que está solitária, perdoar uma pessoa que às vezes se equivoca, ser paciente com pessoas que são um pouco mais difíceis de se lidar, enfim. A esmola tem uma dimensão profunda de me colocar diante do próximo como alguém que tem a oferecer algo, como alguém que sabe que recebeu de Deus e, portanto, deve compartilhar. Oração, jejum e esmola. Esse é o caminho que nós vamos fazer de volta para a casa do Pai. Hoje é o tempo de conversão. Hoje é o dia da salvação. Queridos amigos, a Quaresma não é simplesmente um tempo no qual nós vamos nos negar a nós mesmos. Aliás, a penitência não é uma negação, nem o sacrifício, apesar de externamente parecer assim. Mas é uma afirmação, uma libertação. É encontrar um meio de experimentar essa alegria profunda de saber que Deus é meu Pai, que Jesus
me amou, morreu por mim, ressuscitou dos mortos, e que o Espírito Santo a cada dia me fortalece, me santifica. O tempo da Quaresma, queridos amigos, é um tempo para que removamos os obstáculos, para que sejamos plenamente aquilo que Deus nos chama a ser, filhos e filhas que vivem do amor, para o amor e no amor. E que Deus abençoe a todos vocês e novamente os desejo uma santa e frutuosa Quaresma. E que Ele abençoe a todos e a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.